Shalom Adonai, eu quero, antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, fazer uma proposta para você que tem me acompanhado e participado do meu canal e assistido os vídeos e sendo também não só edificado, né, mas adquirindo um conhecimento e ampliando seus saberes. Eu estou com uma proposta muito especial para você, que é um curso de hermenêutica que vai envolver uma hermenêutica filosófica, tá? Uma hermenêutica relacionada ao direito e uma hermenêutica relacionada à teologia. Então vai ser três divisões ou três áreas que vão ser acampadas nesse curso e você vai ter uma visão da aplicação da hermenêutica muito mais ampla do que você possa imaginar. Bom, hoje eu vou falar, dentro dessa área da hermenêutica, sobre o horizonte da hermenêutica e as suas implicações na lógica da interpretação, da teoria e da ciência do direito. Tá? Muito bem. Então, quando nós trabalhamos a hermenêutica relacionada a essa proposta temática do direito e dentro da lógica de atuação e efetivação do direito, de um modo geral, se é lícito admitir a presença de teorias hermenêuticas em obras dedicadas principalmente ao tema, expressamente a esse tema. Então, assim como a nossa comum humanidade vai residir na faculdade de uma disponibilidade para a interpretação, nós vamos se tornar seres capazes de produzir e captar sentidos. Então, essas obras que vão lidar com o social dificilmente vão ter como se abster de explorar o universo das significações e, consequentemente, propor, de uma forma até implícita, esse conjunto de concepções a respeito de seu próprio sucesso e processo de exploração. Então, embora seja e se torne concreto e correto dizer que a teoria do direito ela vai entrar em uma verdadeira era interpretativa, isso não vai significar que ela vai ter aderido em sua totalidade a um paradigma epistemológico hermenêutico, tá? Todavia, até esse enfoque contextual que vou pretender dar nesse artigo às teorias da interpretação, até entendidas como um objeto evocativo em seu mais lato senso, sem essas especificações e personalismos, né? Certamente ela vai se tornar uma participante de um recorte temporal, que vai pressupor que toda teorização sobre o direito vai ser apresentada a uma estrutura antecipadora, limitada, situada e finita da compreensão, nas palavras até de Gustavo Just, as teorias da interpretação jurídica são elas mesmas interpretações. Tá? Então, para se pensar acerca das questões que estão relacionadas a esse raciocínio, é preciso perceber até que a própria impossibilidade hermenêutica de se fechar qualquer raciocínio apresenta respostas prontas e acabadas para esses pontos que são refletidos tradicionalmente até em aspectos de linhas gerais, dentro de um horizonte hermenêutico, a partir até de uma concepção que é proposta pelo próprio Hans-Georg Gadamer, como sendo o âmbito desta visão que vai abarcar e encerrar tudo que é visível a partir de um determinado ponto. Então, portanto, sendo considerado um caráter situado
e condicional de qualquer interpretação, não apenas das teorias gerais, como também das científicas do direito, mas também dentro de um próprio objeto, é que essas teorias gerais e essas teorias científicas se tornam profundamente hermenêuticas e embebidas de uma das questões mais emblemáticas, na minha opinião, acerca do direito humano, tá? Que vai ser justamente extensível a uma forma sistemática e acadêmica autônoma, como propõe até o Herbert Hart, ao dizer o que é o direito. Ele vai falar o seguinte, que o conceito de direito para ele é, como se diz, um movimento de antecipação tentativa do sentido do todo, um objeto interpretado a partir de suas partes pelo intérprete, denominado por Gandami como a pré-compreensão que faz o executor. Tá? Então, nessa sequência aprofundada e nessa sequência aprofundamento de uma reflexão em torno do caráter essencial, aberto, de uma figura do horizonte, até portanto de um horizonte hermenêutico, é que vai se lançar algumas considerações em torno da discussão dos limites das ciências humanas, ou até das ciências do espírito, que propriamente dos limites dessas ciências, dentre as quais esta ciência do direito, em reconfortar o seu intérprete com a ideia de uma realidade social estável, se torne estruturada por regularidades redutíveis em sua particularidade e generalidade das leis, quando essas estão em jogo a contingência, o variável e a disponibilidade criativa, na sempre lembrada metáfora fusão de horizontes. Seguido até vou apresentar dentro dessa proposta, vamos dizer assim, uma percepção, tá? Que até se considera um erro de percurso, quando se faz uma alusão metafórica dentro de um próprio erro de contingente. Então, na doutrina em direito, se apega demasiadamente, às vezes, a um afinco, né, de um formalismo e de uma consequência metodológica que é impregnada das ciências que nós chamamos de natureza em seu afã, que vão se tornar, vamos dizer assim, princípios singulares, especiais de doutrinas positivistas. Tá? Dentro dessa proposta e dessa linha, é que algumas reflexões vão surgindo aonde vai ocorrer uma compreensão de um pensar interpretativo a partir das possibilidades dos problemas humanos, da praticidade e da vivência e da existência do ser. Então, no horizonte da hermenêutica, tá? É que esse diálogo imaginário entre o viajante e o tempo, tá? Vai surgindo. Inclusive, nós podemos dizer que, como o próprio Gandami fala, que as investigações fenomenológicas não traduzem uma fronteira rígida, mas algo que se desloca com a pessoa em que convida a ela a se continuar penetrando. Tá? Então, na filosofia hermenêutica, especialmente a gandameriana, o termo horizonte
ele se torna uma frequência empregada para designar a perspectiva própria de uma situação hermenêutica. E essa sua utilização, muito embora ela tenha ocorrido principalmente no contexto da discussão das dificuldades ligadas à interpretação do passado, ela se torna uma noção de fusão de horizontes. Por exemplo, exprimir a abertura recíproca do passado e do presente que o interpreta, esse diálogo do intérprete, do hermeneuta, se torna uma tradição em que ele atua, um conceito em que conserva um alcance geral que é oriundo de uma consciência limitada de perspectivas propostas. Então a aposta hermenêutica ela vai se nutrir basicamente de duas fontes: a tradição na qual situa o intérprete e que vai projetar o seu alto ou seu salto antecipatório, a imaginação, cuja importância vai ser da presença finita dentro dos limites, o conceito de uma situação a qual vai se estar essencialmente ligada ao de um horizonte e o fato de que ela vai representar um lugar aonde possa se limitar a possibilidade de uma visão, de uma fusão de horizontes e de uma desarticulação das camadas de sentido inautênticas, contingentes e que vão constituir o horizonte de um sentido. Então, uma das condições de julgamento das teorias nessa reflexão da teoria do direito e sua ciência é justamente a consciência de um próprio condicionamento. Não é? E aí nós retornando a Schleiermacher, a Tyndall, com quem Gandami vai dialogar, nós vamos ver que essa relação entre as partes e o todo, ela pode ser rastreada por meio de um seguinte percurso reflexivo, compreensivo, imaginativo, sendo primeiro um contato do intérprete com seu objeto necessariamente tangencial, parcial, fragmentário, que vai caber enfrentar o enigma formulado como a interpretação tentativa da parte acessível, correspondente a uma hipótese interpretativa inicial sobre a totalidade do objeto. Então, esta correspondência vai se dever ao fato de que o sentido de cada parte vai ser forçosamente relacional, posicional e vai depender de uma pressão simultânea de um conjunto de partes, ou seja, da totalidade, a qual, por sua vez, sentidos das partes vão surgir a partir de hipóteses interpretativas sobre uma parte que vai requerer um movimento de antecipação tentativa de um sentido denominado por Gadamer como pré-compreensão. Então, uma antecipação tentativa do sentido do todo, incluída na pergunta de Hart, o que é o direito, vai situar no estado da autorreflexão essa ciência do espírito, que vai servir de um ponto de partida para Gadamer de uma discussão empreendida na segunda parte do primeiro tomo do seu livro Verdade e Método. Então, para maior contribuição até, é que Tyndall vai trabalhar e vai mencionar essa natureza de tradições que para ele são estranhas e até paradoxais, e Tyndall vai fazer as considerações seguintes: que a perplexidade ela propõe um olhar de temor e de recomeço sobre o observado. Então, nessa proposta é que Hart faz a seguinte pergunta: o que é o direito?
E aí a resposta: suas limitações não são limítrofes, não é? Por quê? Porque são objetos que podem apenas ser conhecidos a partir de linhas gerais que existem convencionais numa natureza ética. Tá? Então, o caráter essencial aberto de uma ideia vamos dizer assim, de um horizonte hermenêutico e de uma ciência voltada a uma reflexão hermenêutica das ciências humanas, se torna uma reflexão hermenêutica que pode nos ajudar a entender melhor o que já está em jogo nos processos interpretativos no movimento da compreensão. E até mais do que isso, é a partir daí que você vai apoiar na tentativa de até se lidar com os próprios limites das assim chamadas ciências humanas. E vai ser a partir dessa proposta hermenêutica que vai surgir aí um debate tradicional entre o iluminismo e o romantismo, cujos enfoques antagônicos vão corresponder de um lado à ênfase na universalidade da lei acessível à razão e do outro a ênfase de um pertencimento particularizante que vai se submeter à razão de uma lógica singularizante. Certamente não vai servir a uma reflexão hermenêutica até para gerar um método capaz de orientar as práticas interpretativas na vida cotidiana da academia. Mas em se situar na perspectiva de Gadamer, dentro de uma ciência e dentro de uma proposta de uma tensão derivada de um atrito que é aparentemente insuperável, entra a busca de leis que vão estruturar a vida humana e que vão ser realizadas por meio de um exercício da razão, não é? Que vai se reduzir à essência do indivíduo no seu todo e vai partir para as individualidades radicadas em horizontes particulares. Então, se adentrar-se nesse debate entre as tradições inspiradas e as concepções iluministas, de um lado, dentro desse polo oposto de uma tradição até denominada neorromântica, é que vai se importar dizer que, ainda que não haja uma visão científica do mundo, esta vai estar envolvida na prática da ciência e vai estar impregnada em seu discurso no mundo, não numa forma de uma visão, mas num mundo que as condições e as possibilidades de uma perspectiva própria em que a ciência vai recortar a matéria e vai produzir fenômenos. E esses fenômenos denominados até como objetos dotados de inteligibilidade. Então, para Gadamer, o compreender em si como destino constitutivo do ser humano se torna uma compreensão do ser, até mesmo investigativa e científica. Tá? Então as perguntas, muitas das vezes, e os questionamentos, muitas das vezes, vão ser em função dessa facticidade de uma estrutura ontológica e de uma existência prática do homem, o ser aí, para ele, a fenomenologia e a pesquisa daquilo que se mostra a partir de si mesmo. Nessa proposta é que surge a expressão compreensão a partir de um compreender e participar imediatamente da vida, sem a mediação do pensamento através do conceito, sendo o que interessa o historiador nesse aspecto é não referir a realidade dos conceitos, mas chegar em todas as partes ao ponto em que a vida pensa e o pensamento vive. Tá? Então essa desagregação histórica do pensamento filosófico e o retorno às teorias do conhecimento, elas propõem uma experiência hermenêutica que vai consistir no trabalho com as palavras que nas mais diversas línguas vão apresentar uma composição do discurso de alguém,
sendo possível até ser metodizadas razoavelmente por procedimentos de uma adivinhação e comparação. E essa universalização hermenêutica, empreendida até por a proposta de Schleiermacher, é que no século XVIII, o círculo da compreensão vai receber contornos ainda muito mais definidos no contexto dessa automização da hermenêutica, e a novidade do pensamento de Schleiermacher vai se manifestar a partir de uma unificação dos estudos hermenêuticos em torno de um elemento comum capaz de ligar os estudos envolvidos independentes do campo e de campos específicos que se movimente o intérprete. Então essa é a grande proposta hermenêutica de um ciclo de compreensão e reflexão a partir das linhas e concepções interpretativas de uma filosofia hermenêutica do direito. Isso e tudo mais, e outros milhares de assuntos, você aprende no meu curso de hermenêutica. Se inscreva, venha comigo.